Sabe aquele ditado: depois da tempestade vem a calmaria? Pois é, muitas vezes não é só a calmaria que vem, não, viu? Ao redor do mundo, existem casos de pessoas que fizeram descobertas milenares após um mau tempo, como uma floresta de mais de 50 mil anos, animais pré-históricos, bombas e construções quase perdidas. Aqui é o Ivan Lima e hoje eu vou te mostrar alguns dos achados que só foram revelados após as tormentas. Um exemplo um tanto quanto bizarro aconteceu em 2013, quando fortes tempestades atingiram a vila de St. Cyrus, na Escócia, e ajudaram a revelar nada mais, nada menos do que banha de porco da Segunda Guerra Mundial. É. 4 pedaços apareceram na praia, ainda no formato do barril em que estavam. De acordo com os moradores da região, esses achados são bastante comuns, já que existe um navio mercante naufragado da metade do século XX nas águas e, normalmente, artefatos dele vão parar na superfície. Na época da guerra, esse tipo de gordura era considerado raro e poucas pessoas tinham acesso. Hoje, quanto mais tempestades se formam por lá, mais da embarcação é destruída e novas descobertas são feitas. O curioso é que os moradores estão tão acostumados com a banha de porco que dizem que ela foi muito bem conservada e ainda está boa para ser usada. Você teria coragem de experimentar? Agora vamos voltar para o ano de 2003, no México, quando uma simples chuva abriu um buraco no chão. Só que não era um chão qualquer. O buraco foi feito no Templo da Serpente Emplumada, na cidade de Teotihuacan. Um dia depois do mau tempo, o arqueólogo Sérgio Gomes pegou uma corda e desceu pelo buraco de 14 metros, que dava em um túnel de 103 metros de comprimento. O que ele não sabia, naquele primeiro momento, era que o túnel havia sido construído 2 milênios antes. Ela havia sido fechada propositalmente pelos Teotihuacãs há cerca de 1.700 anos. Então, não foi nada fácil construir um panorama histórico. Com a ajuda de 2 robôs e um scanner a laser, a equipe arqueológica descobriu uma grande caverna ao final do túnel, com acesso para 3 câmaras. Quando os pesquisadores finalmente conseguiram descer, mais de 100 mil artefatos foram encontrados, o que ajudou a equipe a entender mais sobre aquela cultura. Acredita-se que os objetos eram usados como uma espécie de oferenda para as divindades. Infelizmente, por ser um lugar perigoso, o túnel e a caverna não devem ser abertos ao público. Primeiro, por conta de acidentes, e, em segundo lugar, para conservar o local e evitar que os objetos sejam danificados. E não são só objetos ou passagens que tempestades podem revelar. O Ano Novo de 2014, no condado Dorset, na Inglaterra, contou com uma surpresa para pesquisadores de fósseis: o esqueleto quase completo de um ictiosauro, de 1,5 metro. Faltava apenas um pedaço do focinho. Quando vivo, esse réptil parecia muito com os golfinhos de hoje em dia. Mas não se engane, eles eram predadores dos mares. Como não é comum encontrar muitos ossos dessa espécie, os pesquisadores ficaram bastante empolgados e trataram de remover o fóssil em um intervalo de 8 horas, já que outra tempestade estava prevista para chegar. Se eles não tivessem se apressado, o provável é que o achado de 200 milhões de anos tivesse se perdido para sempre. E em menos de 2 meses, a Inglaterra foi palco de outro achado por conta do mau tempo. Além de causar inundações, as tempestades revelaram bombas não detonadas da Segunda Guerra Mundial em algumas praias. Durante o inverno por lá, a unidade de mergulho do sul da Marinha Real recebeu telefonemas quase que diariamente, informando sobre os dispositivos e chegou a recolher
exatamente 244 bombas, mais do que o dobro de 2013. E mesmo assim, acredita-se que ainda existam muito mais por lá. As bombas eram tanto de treinamento para os britânicos quanto dos alemães, e muitas delas ainda funcionavam. O mais perigoso, se é que pode ficar mais, é que as bombas se tornam cada vez mais instáveis à medida que o tempo passa. Na época, as tempestades também revelaram uma floresta de pinheiros de 10 mil anos de idade, ao norte da ilha de Man. Incrível, não é? Um cenário parecido aconteceu em 2016 e 2019, lá nos Estados Unidos, por causa da passagem de dois furacões, o Matthew e o Dorian. Os dois foram responsáveis por desenterrar balas de canhão em praias na Carolina do Sul, que foram usadas durante a famosa Guerra Civil Americana lá no século XIX. Nas duas ocasiões, o esquadrão antibomba precisou ser chamado, pois os banhistas que encontraram os objetos não sabiam o que eles eram realmente. Poderiam ser uma bomba ou uma espécie de mina, nunca se sabe. O melhor era seguir os protocolos de segurança e fazer o descarte correto desse tipo de projétil. Agora vamos voltar rapidinho para a Escócia, só que um pouco antes daquelas banhas de porco. O ano era 2005 e uma violenta tempestade atingiu a nação, causando algumas mortes e revelando um segredo escondido durante 2000 anos. Lá na praia da ilha de Beilseer, foram encontradas estruturas de pedra, como ruínas de uma construção. Os moradores da região sempre suspeitaram que havia alguma coisa escondida por lá, mas a areia dificultava as buscas. Com medo de que outra forte tempestade atingisse a área e levasse embora as descobertas, um grupo de arqueólogos montou uma escavação de resgate e as levaram para um lugar seguro. Depois de alguns estudos, eles chegaram à conclusão de que se tratava de uma casa circular com 13 metros de diâmetro, construída durante a Idade do Ferro. Interessante, não? Olha só, a próxima descoberta tem como palco o estado do Alabama, nos Estados Unidos, quando os ventos de 280 quilômetros por hora do furacão Katrina passaram pela região. Em 2005, mais de 1.800 pessoas morreram. Que coisa, não? Casas foram destruídas e o terror ficou na memória dos americanos. Só que um ano mais tarde, um pescador encontrou os restos de uma floresta que estava escondida abaixo da areia, com árvores cipreste calvo de até 52 mil anos de idade. As árvores estavam tão bem conservadas que as pessoas disseram que ainda era possível sentir o forte cheiro da seiva ao cortar o tronco. Tudo isso porque a floresta ficou em um ambiente sem oxigênio todo o tempo. Com os milhares de anéis de crescimento, a floresta se tornou um achado muito valioso para os pesquisadores, que podem traçar um panorama do clima do Golfo do México dos últimos milhares de anos. Só que tem um problema. Mesmo que a descoberta tenha sido recente, os pesquisadores começaram a estudar a área apenas em 2012, quando a floresta já havia se tornado uma espécie de recife artificial, com peixes, crustáceos e outros animais marinhos morando por lá. Por conta disso, boa parte da madeira acabou sendo destruída e os especialistas dizem que restam apenas alguns anos até que mais animais apareçam e acabem de vez com a floresta milenar. Só que talvez a descoberta mais macabra tenha sido feita na Irlanda, quando uma forte tempestade passou pela costa noroeste e arrancou do chão uma árvore com cerca de 215 anos. Preso nas raízes estava o corpo de um adolescente que foi assassinado. Mas essa não é a parte mais doida. O adolescente
que tinha de 17 a 20 anos, teria morrido durante a Idade Média, entre o ano 1030 e 1200. Aparentemente, alguns séculos depois, uma pessoa aleatória plantou uma árvore bem onde estava a sepultura do rapaz. Quando a árvore caiu, parte dos restos mortais ficou grudada no tronco e o restante se manteve no solo. E a história não para por aí. Uma investigação nos ossos revelou que o jovem tinha quase 1,80 m, o que é muito mais alto do que normalmente se encontrava na Idade Média. Além disso, os ossos indicam que a alimentação do rapaz era boa e, por isso, é provável que pertencia a uma família nobre, com condições de arcar com uma dieta nutritiva. Mas nem tudo foi fácil para ele. Uma doença na articulação espinhal indica que o jovem trabalhava pesado desde pequeno. Quanto à morte dele, 2 cortes nas costelas e um claro ferimento de faca na mão esquerda mostram que seus últimos momentos foram violentos e que ele tentou lutar pela vida. Agora me conte aqui nos comentários se você já fez alguma descoberta depois de um mau tempo e um forte abraço. Até a próxima. Tchau.